Boa tarde, turma 100. Tudo bem com vocês? Desejo a todos que tenham tido um final de semana cheio de paz e saúde e tenham estudado bastante, tá bom? Gente, nós vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre conjunto. Eu ontem enviei uma aula, sábado, né? Ontem. No caso, vai acontecer 4 ou 5 aulas dia de sábado. Então, não se surpreendam se no próximo sábado tiver também aula novamente, tá ok? De matemática, porque vai ser de acordo com os dias da semana. Como nós temos aula segunda-feira, nós tivemos no primeiro sábado. Eu acho que nós vamos ter também no segundo, porque nós temos aula na terça-feira também. Então, é bem provável que a gente tenha aula na terça-feira, no próximo sábado, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui alguns exercícios sobre união e interseção, tá? Porque nós já vimos união, já vimos interseção, já vimos complementar, já vimos partes de A e vimos diferença entre conjuntos. Então, nós vamos fazer alguns exercícios aqui envolvendo união e interseção, tá? Inclusive com 3 conjuntos, com um grau de dificuldade bem maior do que os que a gente vem fazendo. Agora, esse tipo de exercício aqui, gente, geralmente cai em provas de concursos, em provas de Enem, tá ok? Ou de vestibular para algumas universidades que ainda faz vestibular. No caso, a UEMA faz vestibular ainda, né? Então, vamos ver aqui o que diz esse exercício. Então, diz o seguinte, ó. Um professor de literatura sugeriu aos alunos de uma turma a leitura dos livros Iracema e o Guarani. Esses 2 livros, eu acho que vocês já devem ter visto, que é de José de Alencar. O professor verificou que 24 alunos leram Iracema, ou seja, o livro, né? 18 leram o Guarani e 13 leram os 2 livros. Sabendo que 2 alunos não leram nenhum dos livros, determine quantos alunos tem na turma. Então, veja como é interessante e tem um grau de dificuldade bem maior. Esse tipo de exercício, gente, vocês devem sempre começar a resolver pela interseção. Se você não começar a resolver pela interseção, você terá algumas dificuldades bem maiores, tá? Então, o que ele diz bem aqui no final do livro, do exercício? Que 13 leram os 2 livros. Então, 13 alunos leram os 2 livros. O que ele quer dizer? Que isso aqui é interseção entre os alunos que leram Iracema e o Guarani. Então, vamos verificar, inclusive, esse tipo de exercício, nós devemos resolver pelo diagrama de Venn. Então, nós tiramos aqui os dados do problema. 24 alunos leram Iracema, 18 leram o Guarani, 13 leram os 2 livros. 2 alunos não leram nenhum. Ele quer saber o número de alunos dessa turma, tá ok? É isso que nós vamos calcular. Então, nós fizemos aqui, ó, o diagrama de Venn. Tá feio, né? Mas é porque eu não tenho muita habilidade com desenho, mas dá para entender. Então, esse retângulo aqui, ó, é o conjunto universo. Seria o quê? Todos os alunos da turma, tá bom? Aí nós fizemos aqui a interseção entre o livro Iracema e Guarani. É como se fosse conjunto A, conjunto B. Essas letras aqui não importam muito. O U é o universo, ou seja, é como se fossem os alunos da turma 100 do Colégio Estado do Amazonas. Tá bem, gente? Deu para entender isso aí? Então, o retângulo é como se fosse a sala de aula. Os 2 diagramas aqui, ó, um é como se fosse o livro Iracema,
outro o livro O Guarani. Ele diz no exercício que 13 leram os dois. Ora, se 13 alunos leram os dois livros, é a interseção, vem para cá. Tá ok? Ele diz mais, vamos ver o que ele diz aqui nos dados do problema. 24 alunos leram Iracema, 18 leram o Guarani, 13 leram os dois. Ah, professor, é muito fácil, é só somar tudo. Não, se você somar tudo aqui, vai dar totalmente diferente. Então, os dois alunos que não leram, eu vou colocar aqui dentro do retângulo e fora do diagrama de Venn. Porque esses dois aqui não leram, eles vão fazer parte dos alunos da turma, mas não vão entrar aqui no diagrama, só no retângulo. É como se fosse na sala de aula, alguns leram, 2 não leram, tá certo? Agora, ó, veja bem o que ele diz. Vamos voltar aqui nos dados. 24 leram Iracema. Ora, se 24 alunos leram Iracema, mais 13 leram os dois, logo vai ficar 24 menos 13, porque 13 leram os dois. Então, para esse diagrama aqui, ó, somente Iracema leram só 11. Se você somar 11 com 13, vai dar 24. Esse diagrama total aqui não é Iracema? É. Então, os alunos que leram os dois faz parte dos que leram Iracema. Só que 24 foi o que leram Iracema, mas 13 leram os dois. Então, eu faço 24 menos 13, eu tenho 11. Então, 11 só leram Iracema, 13 leram os dois. Agora, 18 alunos leram, tá bem aqui, ó. 18 alunos leram o Guarani, mas 13 leram os dois. Se leram os dois, esses 13 leram Guarani e leram Iracema. Então, só Guarani, apenas 5 alunos, porque 18 menos 5 dá 13, e 13 mais 5 dá 18. Então, 18 leram Guarani. 24 leram Iracema, mas só 11 leram Iracema. E 12 não leram nenhum dos livros. Então, eu quero saber quantos alunos tem na sala de aula. No caso, na turma 100, né? Então, eu vou somar 11, tá aqui 11, mais 13, mais 5, mais 2 que não leram nenhum, mas eles fazem parte da turma 100, ó. Então, eu tenho 11, mais 13, mais 5, mais 2. Ora, 11 mais 13 dá 24. 24 mais 5 dá 29. Mais 2 dá 31. Portanto, considerando que a turma tem esses alunos, somado dá o equivalente a 31 alunos. Deu para entender, gente? Então, o grau de dificuldade nesse problema é maior do que os normais que a gente vinha fazendo, mas ele é interessante. Então, você começa sempre pela interseção. Se 13 leram os dois e 24 leram Iracema, significa que 24 menos 13 dá 11. Se 18 leram o Guarani, mais 13 leram os dois, significa que 18 menos 5 dá 13, ou 13 mais 5 dá 18. Eu quero saber o total de alunos, eu somo todos, ó. 11 mais 13 mais 5 mais 2. 11 mais 13 dá 24, mais 5 dá 29, mais 2 dá 31. Portanto, considerando que essa é a turma 100, nós temos 31 alunos na turma 100, de acordo com esse exercício. Na realidade, nós temos 12 ou 13 alunos na turma 100, né? Eu estou apenas adaptando para a turma 100. Suponhamos que essa turma tenha 31 alunos.
Vamos ver outro exercício aqui, ó. Em uma cidade com 50 mil habitantes, a população tem acesso a 3 jornais, sendo que 40% da população lê o jornal A, 28% o jornal B e 58% lê o jornal C. 20% lê somente o jornal A. 12% lê somente o jornal B. 11% lê os jornais A e C. Então, 11% lê somente os jornais A e C. Considerando que A, B e C possuem leitores em comum e que sempre existem leitores em comum a 2 jornais, determine o número de habitantes que leem mais de um jornal. Então, ele quer saber o número de habitantes que lê mais de um jornal. Então, tirando os dados do problema, jornais A, B e C. Tá? Então, aqui, 3 jornais A, B e C. Ora, o conjunto universo de habitantes são 50 mil. Tá ok? O jornal A lê 40%. Jornal B, 28%. Jornal C, 58%. Agora, quem lê somente o jornal A, lê apenas 20%. Quem lê somente o jornal B, 12%. Quem lê somente o jornal C, 35%.